Boa noite a todos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça entre nós. Dando prosseguimento ao ciclo de palestras do aniversário do nosso querido Ismael, fomos contemplados com o tema que está lá em Mateus 28, 20. Não temam, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. E antes de entrarmos no assunto propriamente dito, nós temos que rebuscar um pouco as profecias, porque tudo dentro dos ensinamentos de Jesus é bem organizado, é bem estruturado. Então a gente observa que os profetas, nascidos há 300, 600 anos antes do Cristo, eles já anunciava a chegada do Mestre no nosso planeta. E a gente vai observar nas profecias, principalmente de Isaías. Ouçamos: pois um menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o império foi posto sobre seus ombros. E chamar-se-lhe-á seu nome, o admirável, o conselheiro, o Deus forte, o poderoso, o príncipe da paz. Isaías 9, 5. Ainda continuando, ele exercerá a justiça entre as nações. Zacarias, ele diz, e sua dominação se estenderá de um mar a outro mar, e do rio aos extremos da terra. Miqueias, que foi outro profeta, ele será glorificado até as extremidades da terra, e será ele quem fará a paz. Ele absolutamente não se retirará, nem se precipitará, até eu haja estabelecido a justiça na terra, e os seres se submeterão à sua lei. Então, esse sentido de proteção, de estar conosco, isso fica demonstrado nessas profecias, não é? Ninguém está só, ninguém está abandonado. E observando um livro muito interessante que nós tínhamos lido faz muito tempo, de José Herculano Pires, que confirma tudo isso aí, que confirma essas profecias. O nome do livro, que é um opúsculo, é O Reino. Muito interessante. E no início desse livro, ele mostra assim uma coisa assim, é de uma linguagem belíssima. O reino, a proclamação. Vejamos. Era uma vez um jovem carpinteiro que fundou um reino. O mais belo, o mais justo e o mais fascinante de todos os reinos. Seu reino não usava espada, mas espalmava a mão em sinal de bênção e de paz. No reino do jovem carpinteiro, a paz floria em cada coração e o amor irradiava dos olhos de todas as criaturas. Poderia um carpinteiro fundar um reino? Muitos perguntavam. Certo dia, um desses descrentes me fez a pergunta. E um mensageiro do reino respondeu: como não, amigo? Você mesmo pode agora fundar o seu reino. Você, por exemplo, fundou o reino da descrença. Desde esse momento aprendi que os mensageiros do reino estão por toda parte e podem aparecer em qualquer lugar e a qualquer momento. A modesta sinagoga de Nazaré regurgitava de judeus ansiosos pela salvação de Israel. O jovem carpinteiro, quando lhe permitiram falar, levantou-se, tomou nas mãos a Torá e abriu em Isaías. Com voz serena, leu esse pequeno trecho.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e consolar os que choram. Hoje se cumpre estas palavras do profeta que me anunciou. Aqui estou, ouve-me, Jesus. Nunca se viu proclamação mais curta, na verdade. Servira-se das palavras de Isaías para proclamar o seu reino. Então, eu acho esse texto de uma maneira belíssima, né? Simples e profundo. Então, a gente observa a continuidade. Jesus está sempre conosco, Jesus não nos abandona. Jesus está nos dando sempre a esperança, o conforto, né? E na questão dos discípulos, os problemas que eles passavam são iguais ao de hoje, não é? Naquele momento havia dúvidas e certeza, mas Jesus estava lá para dar bom ânimo, força, coragem, e sempre foi assim. Porque tudo isso que nós estamos passando já estava predito. Em Mateus, a gente vai observar todos esses momentos difíceis que a Terra está passando, por ser um planeta de prova e expiação, está lá em Mateus. Mas vamos ver as dificuldades dos discípulos de ontem e de hoje. É muito parecidos. O mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro, e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis e contendas, que nada aproveitam às edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Trabalhai em ressuscitar os que estão mortos, nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. O que vos ensino em particular, propagai publicamente, será o objeto de vossas pregações. Mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. O dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo. Os discípulos, ainda continuando, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Essa palavra temer está sempre presente nas citações de Jesus. Ele sempre nos orientava para não temer. Temer o quê? Por quê? Será que nós não temos certeza de que Jesus é o Consolador prometido e ficará eternamente conosco? E nessas conversas que Jesus tinha com os discípulos, Tadeu pergunta: mas de que modo se há de viver como um homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? E Jesus responde a Tadeu: o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio. Sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde esteja em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água
onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus é amor e o segue com atenção. Vamos ver também João, quando Jesus conforta os discípulos. E Filipe pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Jesus responde a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. São momentos muito delicados e que a gente observa em muitas situações que nós, muitas vezes, nos parecemos com Filipe, com essas perguntas, com essas indagações, não é? Porque quando ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ora, e Jesus responde como? Que Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? É a mesma coisa do tempo de hoje. Quantas vezes nós estamos com essa doutrina, com o Evangelho de Jesus, e muitas vezes estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer, perguntas que nem pensar, mas mesmo assim vem essa incerteza, né? E por isso que Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Né? E depois a gente vai para Tomé. Tomé, naquela ânsia de defender-os, né? Eles desejam apenas um sinal de Deus nos céus. Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. E Judas Tadeu inquiriu do Mestre: de que modo se há de viver como um homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. E a gente vai observar também Simão Pedro, quando Simão pergunta: e como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? E Jesus responde a Simão Pedro: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Mais puros. E André continua a perguntar: como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor de Deus. Tem outro discípulo muito querido de Jesus, mas que era muito triste, Bartolomeu. Foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Entretanto, Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. E Jesus responde a Bartolomeu: a verdade não exige,
transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, é muito interessante essa resposta de Jesus, né? A verdade não exige, a verdade transforma. Por que nos firmarmos, Bartolomeu, no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E um momento também muito interessante é Levi. Levi, antes de ele seguir o Cristo para ouvir o Sermão da Montanha, ele é visitado em sua casa por 3 aleijados. Lisandro, o aleijado, Áquila, abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações, e Pafos passava por aflições. E esses 3 irmãos foram à casa de Levi para participar dessa implantação do reino de Deus, né? Que Jesus tinha por objetivo colocar na terra. E Levi, olhando aquelas 3 criaturas, os descartou. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Isso é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente está descartando as pessoas. Né? Elas estão aleijadas, não fisicamente, mas espiritualmente. Estão aleijadas, estão pedindo alguma coisa, e muitas vezes nós descartamos. Como Levi, que fez isso, mas depois, quando ele foi ouvir o Sermão do Monte, ele entrou em contato com os 3 e pediu desculpa. E Jesus disse para Levi, Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Essa frase é muito interessante, porque muitas vezes nós estamos para levar o trabalho de Jesus avante, agindo com muita inquietação, com muita agonia, com muito desespero até. Então é preciso ter calma, é preciso meditar, é preciso nos conscientizar no que nós estamos fazendo e queremos fazer, porque nem todos vão caminhar conosco, nem todos. Mas porque eles não caminham, a gente vai descartar? A gente vai dizer que eles não servem? Então essa lição aqui é muito importante. Está lá no livro Boa Nova. E Jesus diz ainda para Levi, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, que essa lição do Levi sirva-nos também, né? De lição para todos nós. E Simão Pedro, novamente ele pergunta, mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Isso aqui é muito interessante. Será que nós estamos fazendo da oração esse momento em nossas vidas? Ou só estamos orando agoniados, apressados, querendo que nossos desejos sejam concretizados e solucionados imediatamente? Então, quando Jesus disse em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz.
É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Já pensou que coisa interessante, né? É indispensável conhecermos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retire da prece, inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. E a gente vai observar também Madalena, né? Quando Jesus se despedindo também dos discípulos: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? E Jesus responde: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho difícil, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Então, essa palavra novamente, nada temas, novamente ela está presente aqui, não é? E a questão da fé. E Jesus diz: Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E um bom ânimo representará a vossa luz. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. Sereis a união onde houver a separatividade. Sacrifício onde existiu falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. E para a gente finalizar essa questão aqui, das situações dos discípulos, nós vamos ver também um momento de Maria Santíssima no atendimento fraterno, muito interessante, porque quem ficou tomando conta, né, cuidando de Maria, foi João Evangelista, e ele procurou uma casinha bem pertinho dele, para que pudesse estar perto dela e orientá-la. E Maria tinha uma frase belíssima, que até hoje se usa. Maria no atendimento fraterno. Diariamente ocorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo. Ele vinha ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria aliviava um olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação eternecida de seu espírito maternal. E ela dizia: meu filho, isso também passa. Dizia ela carinhosamente: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. E até hoje, essa frase é dita. Chico Xavier passando por dificuldades,
E um dia ele pede a Emmanuel, Emmanuel, dê um recado a Maria. Pergunte quando é que isso vai passar. E Emmanuel disse, tá certo, darei o recado. E passou-se alguns dias, meses, e Emmanuel disse, a resposta a Maria já mandou. E ele se preparou pensando que ia escrever muito, mas ele disse, qual foi a resposta, Emmanuel? Ele diz, ela disse que tudo passa. Só isso? Só isso, porque tudo passa. Nada é permanente, não é? E assim a gente vai vendo no Evangelho de Mateus, né? No Evangelho de Mateus tem citações muito interessantes. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Né? E a gente observa muito em Mateus esse momento da cura de um servidor, de um centurião, né? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E o centurião: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus responde: Em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quantas vezes nós já lemos isso e nunca nos detemos na grandeza da fé desse centurião, não é? Às vezes nas pequeninas coisas nós não demonstramos tanta fé. E esse que não era uma pessoa desacreditada, uma pessoa que não se achava nem digna que Jesus entrasse em sua casa, mostra uma fé tão grande como esta, não é mesmo? E depois, em Mateus, novamente nós vemos esse chamamento de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E novamente a gente vê também Jesus anda por sobre a água, sobre o mar, né? E Jesus, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Gritou Pedro: Salva-me, Senhor. Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? São nessas pequenas situações, não é? Quando a gente precisa elevar o nosso pensamento, o nosso coração, e muitas vezes nós duvidamos, não acreditamos, não é? Porque esses momentos que nós estamos passando agora, essas várias advertências de Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 23, o princípio das dores, a grande tribulação, exortação à vigilância. Tudo está lá em Mateus. Então não tem nenhuma novidade, nada de desespero, nada de dúvida, né? E ele diz assim: Assim também vós, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então a gente observa aí, né?
E João, a luz, João também nos mostra coisas assim magníficas. No capítulo 8, versículo 12, Jesus, a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então a gente observa aí, João, não é? Como é importante nesses momentos que nós estamos passando agora difíceis, que o mundo se tornou o nosso templo. Cada casa se tornou um templo de Jesus e que nos pede, oremos uns pelos outros, principalmente os necessitados. Exercitamos a nossa mediunidade com entendimento e com amor. Há médios desesperados, pensando que ser médio é médio de momento, médio de uma reunião mediúnica. Não. Mediunidade é para viver 24 horas por dia. E não precisa ter desespero. Nós precisamos atender as pessoas através da oração, do atendimento fraterno, com os de casa, porque os de casa também estão precisando desse atendimento, dessas orações. Então, a gente estávamos observando que nós ainda estamos muito distante de viver essa mediunidade com Jesus. Porque a gente pensa que tem que abrir a porta do centro para atender um irmão, enquanto a gente pode atender centenas, milhares em nosso lar através do pensamento. Passamos pela doutrina e não aprendemos. Então é hora de refazermos aquilo que nós colocamos no nosso fanatismo. Mediunidade é algo santo que deve viver santamente. Né? E a gente se lembra agora de Tomé, novamente ele perguntando: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus responde: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. É a mesma coisa da mediunidade. Né? E a gente observa também no Evangelho de Mateus uma citação muito interessante. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando Jesus aparece aos discípulos da Galileia, é outro momento também bonito. Aproximando-se, lhe falou-lhe, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a gente vê como é importante, né, essa certeza que nos dá o Cristo. Né? E a gente observa diante do Consolador prometido, quando Jesus disse: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. Será que nós estamos duvidando? É preciso refazer esses conhecimentos simples que está lá nos ensinamentos de Jesus. Novamente, João, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Joana de Ângeli tem um momento bonito no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda.
Quando o desespero de qualquer forma circunde a casa mental e o departamento emocional da criatura, cabe-lhe na dificuldade de discernimento ou de dor em que se encontre, abrir-se à prece e pedir amparo a Deus, tocando-se de luz, porquanto tudo obterá, e concedido lhe será o que pedir. E a gente ainda vai observar mais um pouquinho de Joana de Ângeles. Seja tolerante quando ela observando os ensinamentos de Jesus. Seja tolerante. Ser tolerante não é concordar, mas sim compreender. Ser tolerante é amar a pessoa errada, embora esteja contra o erro. Jesus sempre foi severo diante do julgamento das pessoas. Separar a pessoa do problema. A pessoa não é o problema. Antes, vivencia o problema temporariamente. O problema é como se fosse um acessório incômodo que a pessoa está usando, não obstante, mais cedo ou mais tarde, ela se libertará. Somente quando se pode ouvir com o coração é que a mensagem encontra ressonância e pode repercutir na alma que chora. Na alma que chora. E a gente agora vamos ver essa parte que eu acho importante também. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da humanidade. Ante o amor, a dificuldade torna-se desafio. A dor faz-se teste. A enfermidade constitui resgate. A luta se converte em experiência. A ingratidão ensina. A renúncia liberta. A solidão prepara e o sacrifício santifica. Do livro Leis Morais, de Joana de Ângeles. São Vicente de Paulo, no capítulo 13, ele diz: vossos males provêm todos do abandono voluntário a que voltais ao Evangelho de Jesus. Quisera eu que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. A fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Santo Agostinho e São Luís nos falando sobre os anjos de guarda, que é muito interessante, principalmente nesses momentos que nós estamos passando. E eles nos dizem, são amigos mais firmes, mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra. Eu vou repetir porque é muito importante. São amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra. Onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ó, interrogai os vossos anjos de guarda, estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade. Vou repetir de novo. Ó, interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então a gente vê, sente, né, a grandeza desses anjos. E a gente, para finalizar, a gente lembra do suave e do grandioso convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Esse texto revela uma das mais belas e consoladoras manifestações de Jesus. Demonstra a sensibilidade do educador, cônscio de seu ministério e do que efetivamente necessita ser repassado do aprendiz. A expressão "vinde a mim" está saturada de vibrações amorosas, convidando-nos, Jesus espera que nos movimentemos para Ele. A ternura expressa no "vinde a mim" indica a possibilidade de nos libertarmos do peso das provações. É um apelo sincero que se assemelha às mãos estendidas, ao abraço fraterno, ao secar de lágrimas, à oferta de ombro e também manifestação de socorro, consolo e proteção. E que nós possamos, meus irmãos, nesse momento, que a humanidade passa por momentos graves, mas conta com grande oportunidade para a prática do bem, pois estamos na era da regeneração. Francisco de Assis relata que devemos começar fazendo o que é necessário, depois o possível e por fim chegaremos ao impossível. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça entre nós. E assim seja.